Muito obrigado por você estar acessando o nosso vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor, não só na renda variável, mas também na renda fixa. Investidor é aquela pessoa que investe no longo prazo, num horizonte de tempo muito maior do que meses, pode ser anos, tá bem? E também sou trader, ou seja, faço operações de curto prazo, aquelas operações especulativas na bolsa de valores conhecidas como swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas operações, algumas situações que podem ser bem úteis para o swing trading. Vamos começar olhando o Ibovespa, depois a gente olha esses papéis aqui. Petri 4 vale 3. Vamos olhar alguns papéis que eu destaco, que é BRFS3, Via Varejo, VEG e Smiles. Vou ver com vocês Embraer e Klabin. Quem me acompanha sabe que nós estávamos monitorando esses papéis. Vamos ver o que aconteceu com eles, né? Vamos olhar duas siderúrgicas, Gerdau e Usiminas, e depois terminamos com os bancos, Itube 4 e BBAS3. Com relação ao gráfico do Ibovespa, gente, o que nós podemos falar desse gráfico? Ibovespa tem um suporte muito importante, 74.200 pontos, precisamente 74.245 pontos. Se perder esse suporte aqui, o índice pode buscar aqui os 73.600 e depois, gente, 72.500 se continuar caindo, que são esses topos aqui deixados lá no comecinho do mês de junho ainda. Vejam que no curto prazo o Ibovespa está praticamente lateralizado aqui, tá? Lateralização, ele não tem uma tendência definida. Isso é ruim para a gente que gosta de fazer swing trading, que gosta de surfar numa tendência, né? Seja de alta ou de baixa. Resistência de curto prazo no Ibovespa aqui em 75.680 pontos. Depois, na média móvel 21 períodos, que é essa linha azul mais forte, 76.126. Depois, esses topos aqui, 76.478 pontos. Se continuar subindo, gente, próxima resistência relevante, 78.370 pontos. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do índice Bovespa. Quem acompanha os nossos vídeos sabe que a gente traçava duas hipóteses, né? E continua ainda trabalhando com essas hipóteses. Será que o índice Bovespa vai fazer uma onda 3 para baixo? Ou será que o índice vai fazer uma onda 3 para cima? Vamos entender melhor isso. Será que o índice está fazendo onda 1, onda 2, uma onda 3 para baixo, correndo o risco de perder esse suporte aqui? Ou será que o índice está fazendo onda 1, onda 2 e vai lançar uma onda 3 para cima e vai levar os preços de volta lá para aquela região dos 87 mil pontos, perto do nível histórico? Isso aqui, gente, na minha opinião, são dois cenários que vão ser decididos. Um deles, o mercado vai optar por um deles, de acordo com o resultado das eleições. Tá? Espero que após o final de outubro a gente já tenha definido isso. Vamos ver agora o gráfico de hora em hora do índice Bovespa, rapidamente. Daqui a pouquinho eu já olho Petrobras e Vale na sequência. Olha aqui, está praticamente consolidado, né, gente? Andando de lado, sem uma tendência definida, o que para a gente é ruim, né? Para quem gosta de swing é ruim. Na minha opinião, o índice tem que romper 75.700, né? Para buscar essa região aqui, 76.400, ou perde esse suporte 74.200, perde para baixo e engata uma tendência de baixa, tá? Quando estiver dentro dessa situação aqui de lateralização, fica bem difícil fazer operações de swing trading. Para quem faz day trading, aí é outra história, enfim, aí você tem outras metodologias. Tá? Vamos olhar agora o gráfico de Petrobras, Petri 4, as ações preferenciais, que são as mais líquidas. Vamos ver como é que está a situação desse gráfico, gente. Olhem aqui, praticamente lateralizado também. Tá? O índice, Petri 4 encontra um suporte imediato, 18,42, aqui. Depois 18,23. Suportes. Tá? Para cima tem resistência onde? 19,60. Isso aqui.
tem que romper isso aqui para pensarmos, para Petri 4 pensar em buscar 20 com 30, que são esses topos. Agora, enquanto estiver dentro desse lenga-lenga aqui, sem uma tendência definida, fica difícil, né? O papel está em uma região de suporte, na média móvel de 21 períodos. Bom, vamos ver o gráfico de Vale 3. Vale 3 já é um gráfico com uma tendência muito clara. Esse é um bom gráfico. Tá? Qual é a tendência que nós temos aqui em Vale 3? Uma tendência clara de alta, né, gente? No médio e no longo prazo e no curto prazo. Olha aqui, ó. Tendência clara de alta. Tá? Vejam que no curto prazo também temos uma tendência clara de alta. Gente, o Vale 3 subiu com aumento de volume. Observem aqui embaixo. Olha aqui o volume aumentando. Quando o volume aumenta, ele dá suporte a uma alta, que é uma alta saudável e significativa em Vale 3. Agora, Vale 3 tem um problema. A notícia negativa é: tem uma resistência importante em 56,40. Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço. Então é normal que o preço chegue lá e volte a recuar. Tá? Ou é normal que o preço bate lá na resistência e fique andando de lado, que é uma forma de realização no tempo. Agora, Vale 3 para mim fica muito, mas muito interessante do ponto de vista gráfico, somente se romper 56,40 e com aumento de volume. O volume aqui embaixo aumentando e rompendo lá em cima, fica um gráfico muito interessante. Tá? Nesse momento, Vale tem suporte onde? Na média móvel, né? De 21 períodos, 53,35. Depois 52,12. Depois 51,75 são suportes. Seguindo aqui o nosso estudo, pessoal, vamos ver agora BRF, na sequência Via Varejo, VEG, depois Smile. São os gráficos que eu destaco para vocês. Vamos começar por BRFS3, Brasil Foods. Por que eu destaco esse gráfico, gente? Vamos dar um zoom aqui nessa tela. Observem aqui, ó, o papel fez um fundo, sobe com força, faz um teste de uma onda 2 e, caprichosamente, em cima da média móvel de 21 períodos, em cima de um suporte aqui, deixa um candle, né, de indecisão, uma vela de indecisão. O volume ainda é muito baixinho, mas observem se esse volume aqui vai aumentar. Se esse volume começar a aumentar e esse papel deixar um candle de máximas e mínimas maiores, o que significa isso? Significa que a máxima é maior que essa máxima e a mínima é maior que essa mínima. Se deixar esse candle aqui, o papel pode buscar o alvo em 21,88. Por que lá é um alvo? Porque nós temos esses dois topos aqui que exercem uma resistência ao preço. Então ali é um possível alvo, provável alvo. Tá? Em termos de probabilidade, ali é um alvo. No curto prazo, se esse papel começar a subir, ele encontra até uma resistência aqui de curto prazo em R$ 21,00, que é a média móvel de 9 períodos, até pode ter alguma resistência, mas o interessante é que ele faça isso aqui, ó, sobe, recua, volta a subir. E se romper, somente se romper 21,90, aí sim o papel fica bem interessante também, para buscar, quem sabe, 23,10. Isso aqui tudo é uma hipótese, não estou dizendo que vai acontecer. Agora, se isso aqui começar a subir e romper aqui, nós temos um setup, que eu gosto muito de operar, que é o chamado pivô de alta, tá? Que é aquele famoso N, né? Quando esse N se forma, tecnicamente a gente compra onde? Compra no rompimento desse topo aqui, ó. Tá? Muito bem, então é por isso que eu destaco esse gráfico. Acho um gráfico interessante, né? Muita gente não gosta de fazer repique, eu particularmente não gosto de fazer repique, porque o repique ele tem uma relação de risco-retorno geralmente ruim. Agora, se ele armar um pivô de alta, aí já é diferente, né? Principalmente se romper isso aqui com aumento de volume aqui embaixo. Tá? Aí já é um pivô de alta, uma onda 3 para cima,
que é aquela onda que a gente gosta de surfar nela, tá, gente? Bom, vamos agora ver o outro papel, que é VVAR11 via varejo. Esse papel foi um pedido, foi feito no YouTube. Se vocês quiserem pedir algum papel, não tem problema, um por pessoa, dá tranquilamente para estudar para vocês, tá? Por favor, quem solicitou aqui o estudo, entenda isso como um estudo, tá? Não como recomendação, não faço recomendação, tá, gente? Isso é papel de analista e eu não sou analista, eu sou tão investidor, trader quanto vocês, tá? Olhem aqui, ó. Talvez com um pouquinho mais de experiência só, porque eu já estou há 14 anos no mercado, né? Bom, esse papel aqui foi solicitado para mim quando o gráfico estava aqui, foi no começo da semana. Então, esse papel, gente, ele fez um repique. Deixou esse candle aqui, o nome desse candle aqui é um martelo, martelo no fundo. Vejam que aqui nós temos um fundo, ó. Tá? O papel cai, forma um fundo. O martelo num fundo ele é altamente significativo, porque ele indica uma reversão da tendência no curto prazo. Não deu outra, né? O papel reverteu e veio caprichosamente até perto da média móvel 21 períodos. Ali é um alvo. Por quê? Porque ali é uma resistência. 16,67, 16,60 é uma resistência. Então o especulador de curto prazo, ele fez isso aqui, né? Ele já se desfez de boa parte do seu ganho aqui, ó, quando o papel chegou aqui. Então é normal que esse papel faça o quê? Uma realização, né? Caia ou fique andando de lado. Tá? O que a gente tem que ficar de olho? Tem poucos candles aqui para a gente fazer uma operação de swing trading aqui. Tá? Tem que ter pelo menos entre a onda 1 e a onda 2, 17 candles. Pelo menos 17 candles. Tá? Aqui só tem 3. Então, gente, vamos poder olhar isso aqui melhor lá no gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora. Olhem aqui, ó, fez um novo fundo, sobe, já fez o recuo até a média móvel de 21 períodos. Aqui é resistência, aqui é região, desculpem, aqui é suporte. Aqui é uma região em que o papel pode começar a subir de novo, armando um pivô para cima. O que é o pivô? O pivô é esse eixo aqui para cima. Se armar esse pivô e se romper esse topinho aqui, ó, 16,43, o papel tem tudo para buscar 17,36, que na minha opinião é a primeira resistência significativa. Tá? Então acho interessante ficar de olho nisso aqui. Tá? É claro que isso aqui tem que ser feito com aumento de volume. Tá? Sempre olhem o volume, tá, gente? E é uma operação de risco? Sim, é uma operação de risco. É um papel que tem uma volatilidade grande, mas tem gente que gosta de se aproveitar dessas situações. Né? Eu prefiro swing trading no gráfico diário, que ainda assim também é arriscado. Então eu vou esperar esse papel subir, congestionar, cair e armar um pivô. Tá? Se ele armar um pivô, quem sabe pode ficar interessante. O volume subiu, né? Vamos ver se isso continua assim. Mas é um gráfico, sim, para a gente colocar aí no radar, para quem gosta de swing, né? Vamos seguindo acompanhando. Tá? Vamos ver agora outro gráfico aqui que é VEG. VEG 3. VEG 3 é um gráfico que eu também compartilho com vocês por esse simples motivo aqui. Ó. Olha só, vamos dar um zoom aqui nessa tela. Vejam que o papel arma aqui uma onda 1, faz um recuo até a média móvel. Se voltar a subir e romper 19,94, se romper esse topo aqui, esse papel fica muito interessante do ponto de vista gráfico, tá? Porque ele tem um caminho livre aqui para subir, tá, gente? Para cima aqui ele tem tecnicamente um caminho livre, tá? Para buscar de repente lá o 23, 24 reais. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que existe uma possibilidade do ponto de vista técnico, estritamente técnico. Mas para isso o papel precisa fazer o quê? O papel precisa armar aqui um pivô de alta. Um eixo para cima aqui, ó. Tá?
Muito bem, ele deixou aí no pregão da sexta-feira um candle de máximas e mínimas maiores. Anteriormente teve um martelo num fundo que tocou num suporte. Ele está com todas as condições até agora de que vai armar um pivô. No curto prazo, ele enfrenta uma resistência em 19,87. 19,87 é uma resistência por causa desse topo. Então, rompendo 19,87, de repente, fica mais fácil para buscar aquele outro topinho ali, ó, 19,94. Agora, rompendo 19,94, na minha opinião, é onde ele fica mais interessante. Vamos colocar R$20, né? Vamos exigir um pouquinho mais desse papel. Rompendo R$20, com aumento de volume, aí sim, para swing, ou para até mesmo para position, o papel fica bem interessante. Por favor, não entendam isso como recomendação, tá, pessoal? Eu estou compartilhando aqui um estudo que eu fiz do papel. Agora, SMLS3. Essa aqui é para quem gosta de repique. Smiles, né? Tem gente que gosta de operar repique. Muito bem, então vamos compartilhar aqui com os nossos amigos do canal. Veja só, o papel cai forte. O papel deixa aqui um candle de indecisão do mercado, né? Observem aqui, ó, candle de indecisão. Isso sugere que, se esse papel deixar aqui um candle de máximas e mínimas maiores, máxima maior que essa máxima, mínima maior que essa mínima, ele pode fazer um repique. Até onde? Tecnicamente, até a primeira resistência, 46,11. Por que aqui é resistência? Porque aqui já é a média móvel de 9 períodos. A média móvel do especulador, essa linha azul aqui mais fina. Então aqui ele pode tocar, sentir a resistência e voltar a cair. Então ali é uma região, é um alvo. Aqui, tecnicamente, é onde você vai se desfazer dos seus papéis para quem gosta de operar repique. Eu, particularmente, não gosto de repique, porque a relação risco-retorno é muito ruim, ainda mais em época de eleição. Você tem vários riscos associados. Em época de eleição, você tem mais risco ainda, mais volatilidade. Mas, para quem gosta, então deixo aí como uma sugestão. Não é indicação, é apenas sugestão. Vamos ver agora o gráfico de Embraer. Nós estávamos acompanhando Embraer e eu dizia para vocês que Embraer ficaria interessante se rompesse essa resistência aqui, ó, 20,17, esse topo. Muito bem, Leonel, rompeu e o papel voltou. Bom, ele tem que romper, gente, mas esse rompimento ele tem que acontecer após o encerramento do pregão. Ele tem que acontecer não durante o pregão, ainda mais na primeira hora. O rompimento, isso aqui, ó, a máxima, ela ocorreu na primeira hora de pregão. A primeira hora de pregão para mim não vale. Os profissionais começam a operar na bolsa após as 1 hora de pregão. Então, se o pregão começa às 10, é às 11 horas que as coisas começam a se definir. A primeira hora de pregão é para novato, que joga o preço lá para cima, enfim, é um período de muita volatilidade. A primeira hora de pregão eu só observo, dificilmente eu entro, ainda mais num contexto eleitoral. Então, gente, esse papel ele rompe, mas foi um rompimento no intraday, para mim não vale, tá? Então foi um rompimento aqui que, embora tenha o volume aumentando, olha aqui, ó, mas o fechamento não comprovou o rompimento disso aqui. O papel acabou desabando, né? Até pode voltar, no meu radar ele continua, né? Embora tenha cruzado para baixo das médias móveis, ele até pode voltar e tentar romper de novo, vamos ver. Sigo acompanhando, embora já não tenha ficado tão bom quanto estava antes, né? Então, para mim, ele praticamente desconfigura. Tá? Vamos olhar agora KLBN11. Klabin, que era outro papel que eu também estava compartilhando com vocês, para vocês ficarem de olho. Vamos ver o que aconteceu com o Klabin. Klabin era outro papel que eu dizia, ó, no rompimento de 22,17, 22,18, né? Esse topo aqui, o papel ficaria bem interessante. Muito bem, o papel não rompeu, não fizemos nada, né?
E o papel acabou fazendo aqui uma queda, veio até uma região de suporte, média móvel, de 21 períodos. Normal, né, gente? O papel, depois dessa subida aqui enorme, é normal que o papel faça uma realização, ainda mais até a região da média móvel de 21 períodos. Né? Continua ainda no meu radar, tem que ver se vai armar um pivô aqui para cima e se vai romper essa faixa de preço aqui. Vamos olhar agora siderúrgicas, Gerdau, GGBR4. Com relação a Gerdau, esse aqui é um papel que está namorando com o perigo, está flertando com o perigo. Por quê? Olha aqui, ó. Aqui é um suporte, tá? Região de R$15. Vejam que ele começou a perder esse suporte aqui, ó. Tá? Fez um fundo um pouquinho mais embaixo, mas de qualquer forma vamos dizer que tudo isso aqui é um suporte. Tá? Ele está na beirinha do abismo. Se cair, se perder R$15, busca lá os 14,82. Tá? 14,82, 14,60. Está abaixo das médias móveis, acumulando, ou seja, lateralizou abaixo das médias móveis. Então, o que era uma situação interessante, se rompesse aquele topo lá, o papel desconfigura e tem que tomar muito cuidado porque ele pode querer montar uma onda 3 para baixo aqui, tá, gente? A minha mensagem sobre Gerdau era essa. Vamos ver agora o outro gráfico que eu destaco também, que é o Usiminas, o ZIN 5. Vamos só voltar aqui no gráfico de GGBR4, que eu esqueci de passar para vocês as resistências. Tá? Se esse papel subir, ele encontra uma resistência, então, aqui, ó, 15,50. Depois uma resistência na média móvel de 21 períodos, 15,75. Tá? Go ao 4 agora. A metalúrgica Gerdau. Bom, gente, esse papel também, depois dessa alta aqui, fez uma realização, tentou fazer um repique, não conseguiu, não teve força, cai novamente, faz aqui quase pertinho do suporte, né? Ele deixou aqui, tem um suporte em 7,28, tem outro muito importante, 7,15. Se ele perder 7,15, bom, o papel aí pode buscar, olha aqui, ó, na minha opinião, 6,97, 6,95, que é onde nós temos esse topo aqui e essa região aqui, tá? Então, gente, também é outro papel que está na beirinha do abismo. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Não estou dizendo que vai continuar caindo, tem suportes ainda para se segurar, mas começam a ficar o que era uma tendência clara de alta, né? Começa a parecer que vai ficar feio, ainda não está. Tá? Mas é bom ligar o sinal amarelo. Se houver um repique, 7,60 é uma resistência e depois média móvel, 7,70. Observem que a média móvel de 9 períodos já está apontando para baixo aqui. Bom, vamos terminar agora o nosso estudo, YouTube 4, Itaú. Itaú, gente, o que dizer desse papel? Congestionado. No curto prazo, congestionado. Tá? O papel tem que romper essa resistência aqui, ó, 42,36, para quem sabe buscar 43,11, que é onde tem essa resistência aqui, essa aqui. Isso aqui tudo é resistência. Para baixo, onde é que ele tem suporte? 41,18 e um suporte bem importante, 40,81. Tá? Isso aqui é também a beirinha do abismo para esse papel. Congestão não vejo nada a fazer, né? Porque é uma região, não tem tendência definida em congestão. Para swing trading fica muito ruim operar. BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil, gente, perdeu o suporte. Tinha esse suporte aqui, ó.
Ok? Perdeu esse suporte, já fez um fundo mais fundo. Tá? 26,72 agora virou um outro suporte. Vejam que ele se segura onde foram esses topos. Topo rompido, quando o papel volta a cair, vira suporte. Então, temos ali um suporte bem importante. Deixou aqui um candle, que indica praticamente um martelo num fundo, né? Vamos ver, se o próximo candle for de máximas e mínimas maiores, o papel até pode repicar, com possível alvo em 28,15, alvo imediato, né? Se continuar subindo, bom, aí ele até pode ir um pouquinho mais em cima, 29,35, lá perto da média móvel de 21 períodos. Vamos ver, tá, gente? Se fizer isso, até seria um repique bem interessante, né? Com um possível ganho aí de 5%, um pouquinho mais, quase 6%. Tá? Vamos ver. Seguimos acompanhando. Eu particularmente não gosto de operar repique. Para mim o papel só fica interessante quando arma pivô. Sobe, recua e arma o pivô. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me escrever no e-mail que está aqui embaixo. Uma ótima semana a todos nós.